todo mundo quer saber como fazer realmente uma massagem de sucesso, como ter mais resultados aí com as nossas massagens, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui os temas e uns tópicos que eu acho muito interessante, muito importante. 5 dicas para uma massagem de sucesso. E a primeira dica é o quê? Realize um atendimento humanizado. Muita gente me pergunta a respeito do atendimento humanizado. E esse é um conceito que foi trazido justamente para a área da saúde. Por quê? Porque estava havendo uma bagunça, uma falta de respeito para com o ser humano. E você tem que ficar ali 2, 3 horas esperando para ser atendido. Isso é horrível, isso é desumano. E é por isso que entrou o conceito de atendimento humanizado. Ou quando você ia no médico e ele nem olhava para sua cara e mandava você fazer um exame e voltar depois. Ou quando você ia lá, ficava às vezes assim, atrasava 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Aí você entrava para consulta, ele ficava 5, 10 minutos com você e aí já dispensava para atender outro cliente. Então, não estou dizendo nem se é certo ou errado, mas acontece que não é humano um tipo de atendimento nesse sentido. E não só médicos, é que era mais frequente em médico, mas hospitais, fisioterapeutas, às vezes massoterapeutas, estética. Então, em todas essas áreas da saúde, acabava acontecendo isso com uma certa frequência. Então, o atendimento humanizado começou a ser instituído justamente com o objetivo de melhorar o atendimento. A gente hoje confunde na massoterapia o atendimento humanizado com todas aquelas outras coisas que a gente utiliza para deixar o nosso ambiente mais aconchegante, que nem vocês viram aqui em meu espaço. E a princípio não é isso. Lógico que acaba somando também para ter um resultado melhor, para ter uma massagem melhor. Mas aqui, quando a gente fala em atendimento humanizado, eu estou querendo dizer para você respeitar o seu cliente. Eu estou dizendo para você ouvir o seu cliente. Eu estou dizendo para você conversar, se comunicar com o seu cliente. Eu estou dizendo para você respeitar o seu cliente. Isso é o mais importante no atendimento humanizado. E quando a gente fala ouvir o seu cliente, é deixar ele contar a história dele, o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes a gente, como massoterapeuta, nós não somos psicólogos ou psiquiatras ou que cuida da terapia mental, mas nós podemos ouvir o nosso cliente para que ele desabafe, para que ele consiga tentar se expressar para alguém e conforte ali, alivie um pouco aquela dor interior, aquela questão emocional que está bloqueando ele, que está travando ele, que está deixando ele doente. Então isso é muito importante. Também que a gente respeite o nosso cliente. Então que a gente não deixe ele 1, 2, 3 horas esperando para ser atendido. Nem 15 minutos atrasados. Eventualmente, algum erro pode acontecer, tá? Não estou querendo dizer que você sempre tem que andar na linha. Mas o que acontece e o que eu faço, por exemplo, quando eu tenho um atraso? Eu chego para o meu cliente, que eu estou atendendo ele, e aí ele teve mais complicações e eu acabei tendo que ficar 1h30 com ele. E eu tenho os atendimentos 10 minutos de intervalo entre um e o outro. Mas eu percebo que eu vou ficar mais tempo com o meu cliente. Então o que eu faço? Eu não simplesmente fico atendendo aquele cliente e largo o outro lá na recepção esperando 20 minutos a mais sem saber o que está acontecendo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e eu falo assim, ó, eu tenho teoricamente um outro atendimento já marcado, mas infelizmente como eu vou ter que te dar uma atenção maior, como eu vou ter que ficar um pouco mais tempo com você, o que eu vou fazer? Você me dá um tempinho, eu só vou lá conversar com outro cliente, explicar para ele que eu vou ter que te dar uma atenção maior e que por isso que se ele pode aguardar um pouquinho mais tempo. Então eu vou lá e converso com ele, eu vou lá e explico para ele a situação e aí a gente começa o quê? Começa a dar mais valor, a gente respeita ele. Eu falo assim, ó, infelizmente, não, eu vou ter que ficar mais tempo porque o cliente ali ele está precisando, está numa situação de emergência e tal, e eu tenho isso. Será que você consegue esperar
uns 15, 20 minutinhos a mais, e aí ele vai poder decidir, não, tranquilo, ó, toma um chazinho, leia uma revista, pode acessar, trabalhar no celular, ou sei lá o que ele for, né? Por quê? Porque tem esse tempo. E aí você está respeitando o cliente. Ele vai com certeza entender. Mesmo se ele tiver um compromisso, ele tiver que ir embora, ele não vai ficar totalmente chateado com você. Lógico, assim, às vezes ele fica um pouquinho, mas ele vai entender você. Por quê? Porque você respeitou ele, você foi lá e não deixou ele ficar, né, 40, 50 minutos esperando, ou ele sair bravo porque você não deu nem satisfação para ele por seu atraso. E aqui eu não estou falando um atraso de 1 hora, 2 horas, como às vezes acontece com a gente, tá? Então é um atrasozinho que poderia acontecer de 15 minutos, mas mesmo antes de acontecer isso, eu já fui lá e falei com ele. Eu já escutei, né, também todas essas questões. Então isso é muito importante, tá? Então quando a gente realmente respeita o cliente, quando a gente ouve o cliente, quando a gente atende bem o cliente, com educação, tá? Às vezes ele chega muito estressado. E se a gente não dá, então, esse atendimento mais humanizado, você piora mais a situação, tá? Então é sempre aquela coisa de você não se esquecer de se colocar do outro lado da pessoa, tá? Então, quando você faz isso, você começa a perceber assim, será que eu gostaria de ser atendido dessa maneira? Será que, né, isso é um bom atendimento? Será que isso, né, é legal e eu gosto ou não? Então, quando você se coloca no outro lugar, quando você começa a entender isso, né, tem que entrar naquela ideia de que, bom, eu não vou fazer para o meu cliente aquilo que eu não quero que façam comigo.